Capítulo 26. E chegou o dia do Rister. O Renault passou o dia calado e irritado, a arrastar-se pelo apartamento, mexendo em tudo sem propósito. Fez-me sentir ansiosa, por isso sugeri darmos um passeio. Passámos pelas lojas chiques de Saint-Germain, disse-lhe que poderia em breve comprar roupa decente, mas ele não sorriu. Não és tu que vais bater a bota, disse eu. Cala-te, Judith, não sabes do que falas. Como assim? Estou a fazer o que queres, não estou? Tu é que disseste que não havia riscos, para ti pelo menos. Tens sempre de acreditar que sabes tudo, que te podes chafar só porque sabes coisas que nem te ensinaram na Universidade de Snob onde andaste. Desculpa, disse eu humildemente. Eu poderia ter acrescentado que é necessário algo mais do que inteligência para agir inteligentemente, mas não havia tempo para uma discussão filosófica. O rosto do Renault acalmou-se e ele pôs-me o braço em redor dos ombros. Não te vai acontecer nada, tranquilizou-me mais uma vez. Poderia ter mencionado que não teríamos chegado onde chegámos se eu estivesse preocupada com as consequências, mas também não me pareceu ser a altura para o mencionar, por isso perguntei-lhe se o Moncada não se preocuparia com o que acontecer ao Cameron. Ouve, a Cosa Nostra distribui a informação a quem precisa de saber. É mais seguro se os agentes cumprirem ordens comunicando apenas com quem está acima ou abaixo deles. Então o Moncada limitar-se-á a fechar o negócio? Exatamente. E o negócio dele é comprar quadros com dinheiro sujo e vendê-los para que o dinheiro seja lavado. A morte é só um risco profissional, então. Beijou-me suavemente nos lábios. Sim, podíamos dizer isso, Charry. Eu combinara encontrar-me com Moncada diante do Flor às 7. Cheguei lá alguns minutos mais cedo, caso tivesse de esperar que uma das mesas sempre cheias de esplanada ficasse livre. Recordei, surpreendida, que me fora incrivelmente ingênua, amadora nas palavras do Renault, quando me encontrara com ele para vender o Stubbs. Apesar de toda a desconfiança que sentira após a pesquisa que fizera no hotel em Roma, possuíra então a confiança dada pela ignorância. Agora que tinha a certeza de quem era o Moncada e o que fazia, sabia que ele me estaria a vigiar, alerta à procura de qualquer armadilha. Antes, não me ocorrera temê-lo. Agora, apesar da calma que manifestara ao conversar com o Renault, estava aterrorizada. Disse a mim mesma que os negócios são negócios e que mesmo que o Moncada soubesse que eu fizera parte da eliminação do Cameron, o meu produto ainda era bom. Mas, e se pensasse que eu o tentava enganar? Membros cortados e esfaqueamentos eram para os rapazes, provavelmente fazia algo bizantino às mulheres. Vestira-me informalmente, sapatos rasos, uma camisola preta, um jaquetão de lã grossa da Chloé, calças de ganga, lenço de seda, uma bolsa nova da Miu Miu com o meu computador, cartões de visita da Gentileschi, recém-impressos e os documentos do quadro do Richter. Pousei o telemóvel em cima da mesa para que o Moncada pudesse ver que não lhe estava a tocar, pedi um Key Royal e folhei um exemplar da Elle. O Moncada estava atrasado. Não consegui conter-me e olhei várias vezes para o relógio, tentando concentrar-me em artigo atrás de artigo, com conselhos para perder aqueles teimosos 5 quilos a mais. Da única vez que quisera perder peso, parei simplesmente de comer durante uma semana. Pareceu resultar. 7h30. Onde estava o Moncada? Porquê que a Elle não trazia um artigo a explicar o que leva as mulheres a passar metade da vida à espera dos homens? Mesmo com os aquecedores estava com frio. Acendi outro cigarro quando vi atravessar em Saint-Germain diante da Brasserie Lippe. Só o reconheci graças aos óculos de sol gigantescos, absurdos para a noite. Puxou uma cadeira, sentando-se diante de mim, pousou uma mala de couro preta e debruçou-se, cumprimentou-me, encostando leve e desconfortavelmente o rosto ao meu, suficientemente perto para sentir o cheiro da sua água de colónia vetiver. Buonasera, buonasera. O empregado de mesa apareceu. Pedi outro kir e o Moncada aceitou um gin tónico. Comentei demoradamente o estado do tempo até os copos serem pousados. Por vezes é vantajoso ser inglesa. E então, trouxe-o? Olhei para baixo para o couro acolchoado da minha bolsa. Obviamente que não o tenho aqui. Está no meu hotel aqui perto. Está tudo como discutimos? Certo? Deixou algumas notas no pires do empregado e caminhamos em direção a Place de l'Odéon. O Renault reservara um quarto pagando-o em dinheiro, adiantadamente num hotel bonito e cor-de-rosa, na praça com a porta rodeada por luzinhas. Tinha um aspecto encantador ao anoitecer. Esquecera-me de que era quase Natal. O elevador era desconfortavelmente pequeno
e não ajudava a maior parte de ser ocupado pelo volume de fantasma de Fitzpatrick que nenhum dos dois parecia querer mencionar. O Moncada, claramente, não era tagarela, mas eu sentia a obrigação de fazer comentários elogiando a exposição de arquitetura no Trocadero e a renovação do Palácio de Tóquio. Chegámos, exclamei alegremente, quando o elevador parou no quarto andar. O Moncada deixou-me entrar primeiro, mas passou rapidamente por trás de mim para ver se estava alguém na casa de banho, olhando depois de relance para o corredor estreito e parecendo ficar satisfeito. Tinha o quadro de Richter pousado em cima da cama, dentro do mesmo portfólio barato usado pelos estudantes de arte que o Cameron usara para o quadro de Stubbs. Pousei os certificados de proveniência ao lado da mala e sentei-me na única cadeira que havia no quarto, uma branca parecida com as de Ems. Quer tomar algo? Água? No grazie. Analisou metodicamente os documentos antes de fazer o mesmo ao quadro, prestando também bastante atenção aos certificados de proveniência. Pensei se gostaria de Richter ou se alguém gostaria na verdade. Está tudo em ordem? Está. Parece ser uma boa profissional, senhorina. Tal como você, Sr. Moncada. Reparei que o quadro de Stubbs foi vendido por um preço impressionante em Pequim. Sim, o Stubbs. É pena o que aconteceu ao seu pobre colega. Horrível, um verdadeiro choque. Por instantes pensei no que acontecera no quarto do hotel no lago com o da Silva. Não podia exprimir demasiado pesar. Ainda assim, talvez possamos voltar a trabalhar juntos. Sì, vediamo. Enquanto ele recolhia os documentos e fechava o portfólio, peguei na bolsa e, tirando o computador portátil e pousando-o na secretária, premi o botão para enviar a mensagem que preparara anteriormente. Muito bem, disse, dando-lhe uma folha branca com os códigos de acesso escritos, a esferográfica. Tal como concordámos, 1.800.000? Tal como concordámos. Repetimos a mesma rotina que seguíramos na pizzaria péssima, mas desta vez não tive de fazer a troca. Que bela profissional que me tornara. O meu telemóvel tocou mesmo a tempo. Desculpe, tenho de atender, vou para o corredor. Nem sequer vi o seu braço a mexer-se antes de me agarrar o pulso. Acenou negativamente. Assenti, mexendo os dedos de forma equiescente. Alô? Disse, esperando que ele não reparasse de como a voz me tremia. Sai já daí. O Moncada ainda me prendia o braço. Recuei, era como se estivéssemos a dançar. Sim, claro. Posso voltar a ligar daqui a uns minutos? Perguntei desligando. Desculpe, disse eu. Ele descontraiu a mão, mas fitou-me nos olhos durante mais alguns segundos. Niente. Voltou a aproximar-se da câmara para pegar no quadro e nos poucos segundos em que estava de costas virada, o Renault entrou no quarto, empurrando-me violentamente para o lado, com as mãos a descreverem um arco por cima da cabeça debruçada de Moncada, com o floreio de um ilusionista a tirar a capa. Moncada era mais alto, mas o Renault encostou o joelho por entre as pernas dele e o Moncada caiu para diante. A mão direita a procurar algo dentro do casaco, levando a esquerda ao pescoço. Não entendia o que via. Até o Moncada se virar, empurrando o Renault. Enquanto se contorciam atrapalhadamente, reparei em algo que notara de passagem quando estávamos na cama, mas em que nunca realmente pensara. O Renault podia ser flácido, mas era incrivelmente forte. Observei, de forma abstrata, os músculos fortes e grossos dos seus ombros subitamente poderosos, refletidos sob o casaco largo, os tríceps definidos que se esboçavam por baixo enquanto se esforçava para manter Moncada diante dele. O quarto ficou cheio com a respiração esforçada de ambos os homens, mas ao longe ouvia a sirene de uma ambulância, um contraponto surreal, ao ver a corda branca em redor da garganta de Moncada. Uma espécie de torniquete de metal que o Renault torcia sob a orelha do outro homem, o rosto do Renault a tornar-se roxo, levando-me a pensar que por instantes era Moncada que o estava a estrangular a ele. Quase me atirei a ceder contra os joelhos do Renault. Os cotovelos do Renault erguidos numa dança de cossaco, os olhos de Moncada a ficarem avermelhados, os seus lábios afastados a inchar e pareceu-me o tempo recomeçou. Eu olhei para ele até terminar. Foi a terceira vez que vi alguém a morrer. Por instantes, o único som no quarto foi a da respiração ofegante do Renault. Não consegui falar. Sentou-se, agarrando os joelhos como um sprinter depois de uma corrida e expirou lentamente algumas vezes. Depois, ajoelhou-se diante do corpo e começou a revistar-lhe os bolsos, tirando-lhe uma carteira Vuitton e um passaporte. Exclamei ao ver a arma num coldre na cintura de Moncada. Põe isto na tua carteira, depressa, tudo. Leva também o computador, leva o quadro, vá. Obedeci-lhe mudamente. Enfiei o computador e os documentos na carteira, fechei o portfólio. O Renault guardava as coisas nos bolsos. Quando consegui falar,
A minha voz saiu aguda como a de uma boneca de corda. Renaud, tossi, respirei e sussurrei. Renaud, isto é de loucos, não entendo. A polícia chega daqui a 10 minutos. Faz o que te digo, depois explico. Mas e as impressões digitais? Perguntei, sentindo o início de um grito histérico na garganta. Já te disse, está tudo tratado, vá. A carteira estava cheia. Não a consegui fechar. Peguei no lenço e fiz o que pude para esconder conteúdo. Leva o quadro, vai. Apanha um táxi e vai para o apartamento. Não demora, vai. Ele tinha uma pasta. Disse apontando. O meu corpo tremia. Não conseguia sentir a firmeza do chão para andar. Leva já, põe-te a andar, porra. Novamente à espera. O sofá e o meu escritório estavam cobertos por plástico. Por isso, sentei-me no chão, por entre as caixas da mudança encostada à parede. Apoiei o queixo nos joelhos e fechei os olhos. Uma parte do meu cérebro refletia no facto de que assistir a um homicídio era estranhamente mais chocante do que cometê-lo. Não senti sequer vontade de fumar. Mais uma vez, a campainha. Mais uma vez, o peso dos seus passos nas escadas. Levantei a cabeça, cansada. Os meus olhos deveriam estar negros, desolados como os de um tubarão. Só quando o Renaud acendeu a luz, reparei que estivera sentado às escuras. Parecia estar confiante, bem disposto, mas talvez seja normal para alguém que acabara de estrangular um mafioso conhecido. Espero que tenhas uma boa explicação. Aproximou-se e sentou-se ao meu lado, pousando o braço em redor dos meus ombros. Não o afastei, detesto esse tipo de dramatismo feminino. Desculpa, Judith, não tive outra hipótese, era ele ou eu. Mas e o teu cliente? Como é que vais recuperar o dinheiro da porcaria do quadro do Rothko? Uma moncada sabia quem eu era, estava à minha procura, estava disposto a matar, vista a arma. Mas não fazia ideia que estavas em Paris. E exatamente, tal como disse, era uma questão de tempo. Qual de nós encontrava primeiro o outro? Não te preocupes com a polícia, tenho um amigo na prefeitura, lembras-te? Não sorri. Dei-lhe uma dica, continuou. Eles sabem no que o Moncada andava metido. Veem que estava armado e tratam de tudo. Fizeste-lhes um favor, pensa nisto assim. E o teu cliente? Vou entrar em contacto com os sócios de Moncada. Verão isto como o aviso que na verdade é. Vou recuperar o dinheiro. Que bom para ti. Não sejas assim, olha. Retirou um envelope castanho dobrado do bolso do casaco e deu-me. Já o segurava. Quando me lembrei que estivera perto do garrote, vi a fotografia que tirara no metrô em Saint-Michel, num passaporte novo em folha, numa carta de condução e até numa carta de séjour. Lynn, que golpe baixo, Renaud. Uma inglesa de 27 anos, falecida recentemente? Pareceu uma oportunidade demasiado boa para desperdiçar. De qualquer das formas, é uma boa maneira de não te esqueceres que não te deves meter em sarilhos. Como é que conseguiste? A prefeitura contactou o teu consulado. Uma jovem que fora atacada e assaltada e agora estava a recuperar no hospital. Os pais estavam ansiosos para a levarem para casa e eis que tornaste nela, não há suspeita. É um contacto impressionante que lá tens. Os gendarmes parecem ser muito obsequiosos. Uma mão lava a outra, fitei-o demoradamente. Não te sintas mal, mas sinto, porra, tenho cara de Lynn? Ficámos sentados durante alguns minutos com a cabeça encostada à parede. Passado algum tempo perguntei-lhe, e o Rothko, qual era? Quer dizer, que quadro? Não sei, quer dizer, são todos iguais, não são? Grande avermelhado, cheio de quadrados, acho eu. Sempre aprendi alguma coisa. Foi que tentar convencer-nos a nós mesmas a ter expectativas baixas nunca resulta. Dizemos a nós mesmas para não esperar nada e quando isso acontece sentimos-nos ainda que ligeiramente e irracionalmente desiludidas. Queria dar-lhe outra oportunidade, juro. Ele podia ter-me dito a verdade e dado um avanço, pelo menos. Deixei a face apoiar-se no seu ombro. E pronto, disse eu. Missão cumprida. Ui, trouxe uma coisa. Está na minha carteira perto da porta, disse arrastando-a na minha direção. Cristal, o meu preferido. Eu abro. Em uníssono, os nossos 4 olhos fitaram a minha carteira, que estava no chão, ao lado da mala de Moncada e do quadro que valia 1 milhão de libras. A arma estava por entre os pertences de Moncada. Não, eu abro-a, respondeu Renaud rapidamente. Entreolhámo-nos e rimo-nos com vontade, soltando uma gargalhada cúmplice. E se eu segurar na garrafa e tu fores buscar os copos? Estão numa dessas caixas. Levantei-me para poder ver. Estás a ver? Nada de movimentos bruscos. Um momento breve e anamórfico. Inclinado noutra direção, ficámos duplicados ambos e vi como as coisas poderiam ser. Aproximei-me da janela. Meu Deus, como teria saudades deste apartamento.
como teria saudades do céu noturno acima de Paris. Não os encontro. Se calhar estão noutra caixa, tens de tirar a fita cola. Ainda com a garrafa na mão direita, soltei o trinco da gaveta escondida na parte traseira da secretária. O silenciador já estava encaixado no cano da Glock calibre 26. Estão aqui. Renaud tinha um cálice em cada mão. Teve tempo apenas de ficar surpreendido antes de eu oprimir o gatilho. Segundo assassinas em série americanas, a 26 é a arma ideal para as senhoras. Tal como no cinema um crime só pode ser resolvido por um detetive suspenso, o silenciador é outro clichê mal representado. O único que funciona realmente é o Ruger Mark II, mas tem mais de 30 cm e pesa 1 kg. Está longe de caber numa carteira. Prós e contras então. Quanto mais silencioso for o tiro, menos poderosa tem de ser a bala, e quanto menos poderosa for, menos distância cobre e menos danos provoca. A Glock pesa metade da Ruger e, ao que parece, é bastante sexy para quem gosta destas coisas. É incrível o que cabe num catálogo com o interior cortado quando se quer. Uma bala supersónica estala ruidosamente e um silenciador não pode fazer grande coisa para o disfarçar. Porém, uma bala subsónica é mais silenciosa, mas o tiro vem de atingir a cabeça, senão não há garantia que o alvo morre. Os contactos que o Dave tem no exército foram generosos e enviaram-me 6 balas subsónicas dentro do pacote de chocolate Wispa e como a única vez que tocara numa arma, a não ser na feira popular de Southport, foram arrastar as beretas do Rupert para o Range Rover, numa sexta-feira à tarde, o Dave enviara um postal de Bocher, Madame de Pompadour, com 5 metros escritos atrás. Felizmente a minha sala de estar não era particularmente grande. Passei por entre as caixas e disparei mais 2 balas para a cabeça do Renaud à queima-roupa para me certificar. O silenciador fez um sopro forte, mas mesmo com as janelas fechadas, só ouvia a telenovela abençoada e eterna da porteira. E nas cidades, pelo menos nos bairros bons, as pessoas não ouvem tiros, ou ouvem e pensam que engraçado, parecia um tiro, e voltam a ver o seu reality show. Abri a garrafa de cristal e bebi atrapalhadamente um gole pelo gargalo. Estava um pouco quente. Pus a garrafa no frigorífico que estava coberto por salpicos do cérebro de Renaud, parecendo um quadro furioso de Pollock. Alguém bateu à porta. Mademoiselle, tudo se passe bem? Era o que mais faltava. O vizinho de baixo. Raios partam os intelectuais da margem esquerda. Porque é que não viam televisão? Era advogado. Viram na sua caixa de correio um tipo com alguma idade, talvez viúvo. Cumprimentaram-nos quando nos cruzámos no pátio. Peguei na garrafa e levei-a até à porta, entreabrindo-a ligeiramente e saindo para o hall. Vou já. Bonsoir, madame. Está tudo bem? Ouvi barulho. Mostrei-lhe alegremente a garrafa. Estamos a comemorar, vou mudar de casa. Usava óculos e um casaco de lã verde por cima de uma camisa formal e gravata. Tinha um guardanapo na mão esquerda. Que cavalheiro a usar um guardanapo mesmo quando jantava sozinho. Lamento tê-lo incomodado, disse. Tinha a mão atrás das costas para impedir que a porta se abrisse completamente. Quer entrar? Obrigado, mas estava a jantar. Tem a certeza que está tudo bem? Está tudo ótimo, peço desculpa. Em parte apeteceu-me convidá-lo a entrar só pelo risco. Ora, era algo sexy. Alors, bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. O Renaud talvez tivesse olhado para mim criticamente quando me encostei à porta e fumei um cigarro, mas já não tinha cara. Atirei a beata para dentro da garrafa de champanhe e abri a caixa onde escrevera cuisine, procurando o cutelo japonês e uma caixa de ferramentas pequena que comprara na loja de conveniência árabe. Tirei a cobertura de plástico de cima do sofá, estendi-a no chão e rebolei o corpo até estar em cima desta, tirando-lhe o telemóvel e a carteira do bolso do casaco horrível. Antes de calçar as luvas, pensei que a música seria apropriada como acompanhamento. Mozart novamente, o Requiem desta vez. Era um golpe baixo, mas ele estivera prestes a chamar-me Lynn. Diminuí as luzes e acendi uma vela que tinha debaixo de lava-louça para criar atmosfera. Então, comecei a trabalhar. Depois do quadro revolucionário Judith matando Holofernes, Artemisia Gentileschi trocou Roma por Florença, onde pintou uma versão mais convencional do tema. Giudita com la sua ancella ou Judith com a sua criada. Está exposto no Palácio Pitti. À superfície não há nada de violento na obra. É um quadro que representa 2 mulheres a arrumar. A criada está no primeiro plano, de costas para quem vê o quadro, com o vestido amarelo protegido por um avental, o cabelo preso com um pano. A dama está de perfil, atrás do braço estendido da criada, a olhar para trás para ver se estão a ser seguidas, com a esperança de que consigam acabar a tempo.
Tem o cabelo cuidadosamente composto, o vestido escuro e aveludado, com um brocado rico. Leva uma espada ao ombro sob o punho, o olho prende-se no cesto levado pela criada, que contém a cabeça de Holofernes embrulhada em musselina como um pudim de Natal. As mulheres estão suspensas num instante de tensão letal, mas o quadro canta ao seu silêncio. Estão ansiosas, mas não apressadas, parando deliberadamente para ver se estão a ser perseguidas, antes de fazer o que têm a fazer. O quadro representa a gravidade, o arrastado punho da espada pesada no ombro de Judith, a solidez da cabeça cortada no cesto apoiado na anca da criada. Isto, para elas, é a coisa seguinte. Usando a cobertura de plástico para conseguir puxar, arrastei o corpo pelo chão de parquet até à casa de banho. Esforcei os músculos dos ombros e do abdômen e tive de parar várias vezes, mas consegui. Sempre gostei do luxo de ter uma cabine para o duche. Tirei as cuecas, enrolei as calças de ganga e a camisola no poliban e saí para encher a banca da cozinha. Esguichei-me um prop para cima de tudo e comecei a esfregar, torcendo o pano até a água que escorria mudar de encarnada para cinzento rosada, continuando a usar mais água quente. O filtro da banca ficou cheio de pedaços viscosos, apanhei-os com a mão e pus na sanita puxando o autocolismo. Quando a sala de estar ficou limpa, lavei o chão da casa de banho com bastante água e lexívia, deixando tudo imaculado para o próximo inquilino. Estava à espera de estremecer ao fazer o primeiro corte, mas vira pior quando trabalhara no restaurante chinês. Com o duche a correr, os 4,5 litros de sangue que o corpo humano continha escorreram de forma limpa pelo ralo em poucos minutos. O pescoço pareceu soltar um coacho quando atingia a artéria carótida, mas o sangue não jorrou, escorrendo apenas e vertendo, saindo também uma camada surpreendente de gordura, esbranquiçada como numa sanduíche de fiambre. Deixei a cabeça sob o jato de água até arrastar a caixa extra que encomendara para a mudança. Cortei a roupa encharcada com outra faca japonesa e atirei-a para a banheira. Desenrolei a toalha e pus o corpo nesta, passando algum tempo a secá-los com o meu secador. Não queria que a caixa vertesse. 2 sacos de lixo em cima e em baixo e depois um saco almofadado de roupa da lavandaria tamanho XL, do tipo em que se guardam vestidos de noiva. Caminhei descalça até à porta de entrada, onde peguei na carteira e na mala de moncada, pousando-as no fundo da caixa e empurrei o corpo de lado, apoiando-me no lavatório, com a mão, sobre a parte de baixo da caixa, puxando o corpo então para cima. Pus Mozart mais alto ao martelar a tampa. Por fim, pus fita cola grossa em todas as ranhuras várias vezes e afixei alguns dos autocolantes úteis que a companhia de mudanças me dera, pesado, este lado para cima. O Renault estava pronto para ir até Vincennes, ou pelo menos o que restava dele. Primeiro, embrulhei a cabeça em película aderente, depois pula num saco de supermercado Casino, atei as pegas e pus o saco dentro de um saco de transporte da Decathlon, com a arma de moncada e as sapatilhas Nike, fuleiras que o Renault usara para correr comigo pelos jardins de Luxemburgo. Pontapeei o saco para o testar, não vertia. Limpei mais uma vez os sítios para onde andara no apartamento, usando uma escova de dentes mergulhada em lexívia para o interior das torneiras e o ralo da banheira, embrulhando a cobertura de plástico com as roupas e enfiando-as noutro saco, voltando para o duche para me lavar. Depois, sentei-me molhada no chão e fumei um cigarro. Tinha diante de mim um saco preto e cheio de lixo ensanguentado, o saco de couro, o saco da Decathlon e o portfólio com o quadro de Richter. Podia pôr a roupa e as ferramentas na conduta que ele levaria para o incinerador, atrás do armário das vassouras da porteira no pátio. Pus o saco que continha a cabeça, como num piquenique sinistro dentro de um cesto de verga que o Renault levava ao mercado. Tirei umas calças de fato de treino, um sutiã de desporto, sapatilhas e uma camisola de fato de treino do saco e vesti-os. Pus um gorro de cachemira e fui correr noite fora. Cheguei ao Rio em menos de 10 minutos, nada mau, passando pelo mesmo percurso em que brincara às apanhadas com o Renault. Tal como os momentos mais ominosos da vida, a nossa despedida foi um momento de debates. Pensara no momento final em que diríamos adeus na Ponte Neuf, a ponte dos amantes da ilha de La Cité, mas mesmo sendo tarde, ainda havia casais junto nas baías a ver as correntes carregadas de Luman no Sena. Desci pelas escadas de pedra até ao jardim decorado na ponta da ilha, parando imediatamente quando 2 gendarmes que patrulhavam pararam para me deixarem passar. Disseram bonsoir, educadamente,
mas senti-os a fitar-me quando me aproximei da estátua de Henry IV com o cesto debaixo do braço. Não quis arriscar que o cesto fizesse barulho na água, por isso instantes depois de passar novamente por eles, atravessei para o quai, certificando que não havia nenhum sem-abrigo a dormir por perto. Sentei-me com os pés acima das águas geladas e baixei o saco pelas pegas até o submergir, a corrente a puxá-lo. Gentilmente, deixei-o ir. Quando finalmente terminei, amanhecera. Pensei que seriam estas as horas de que teria recordações mais vívidas de Paris, os momentos de fronteira entre a noite e o dia, quando a cidade roda no seu eixo, entre a vergonha da retina nua do fim da festa para a energia limpa e organizada da manhã. As horas brancas, o espaço negativo, o espaço entre o desejo e a falta. O Renault sempre dormira pela madrugada dentro, com alguma ajuda, claro. Todos aqueles jantares aconchegantes, só uma coisinha para descontrair, para me certificar que ele adormeceria 1 hora e pouco depois de fazermos amor, para poder pegar no computador extra que escondera atrás da estante e ir à caça. Ser demasiado bom, por vezes, é tão ineficaz como não ser bom o suficiente. Fora enganada, admito, pela pronúncia irlandesa de Fitzpatrick, mas bastara uma palavra para que descobrisse que o Renault não era quem dizia ser. Certo, claro. O enrolar do R fora demasiado preciso. A inflexão levemente ascendente no fim da palavra. Era o artigo genuíno, fora isso, e o osso buco. Além disso, ele mencionara de passagem o nome do da Silva, o carro em que o da Silva fora no verão passado a Como, para começar a investigação, era da Guarda de Finança. A polícia italiana está organizada em várias divisões e, estranhamente, as investigações acerca da máfia não são feitas pelos carabinieri, os meninos bonitos que usam uniformes apertados e excitam as meninas que vêm passar um ano à Itália, antes de ir para a universidade, mas por uma divisão prosaicamente chamada de guardas financeiros. Eu adivinhara que o Moncada pertencia à máfia em Roma e tivera a certeza quando vir ao carro. O da Silva. Ter amigos no Facebook nunca tinha sido o meu estilo, mas era certamente algo que a senhora da Silva gostava. A senhora Franci, diminutivo de Francesca, parecia não conseguir cozinhar um tacho de esparguete no fogão sem pôr os pormenores da sua vida empolgante nas redes sociais. Como tinha mais de 800 amigos, pensei que outra conhecida que aparecesse não fazia diferença à Franci, e uma fotografia escolhida aleatoriamente no jornal local, o nome que era o resultado de uma amálgama escolhida da lista telefónica romana. Conseguiram que ela se tornasse minha amiga. Pus uma fotografia entusiasmada do meu sofá novo e a de um hipopótamo da Kinder com cobertura de coco e a legenda atrevido. E procurei os pormenores da existência da Franci no seu subúrbio romano. Natal, Páscoa, uma carteira Prada que o esposo lhe oferecera no aniversário, férias em família na Sardenha, uma máquina de lavar a louça nova. A Franci vivia um conto de fadas. A família da Silva tinha 2 filhos, Júlia, de 4 anos, e um bebê chamado Giovanni, que deve ter sido mais fotografado que os fedelhos dos Beckhams. E eis que vi, num canto da fotografia ao lado da mamã orgulhosa, que tentava esconder o peso ganho durante a gravidez, usando uma roupa infeliz e vermelha com um péplo, e do papá, cuidado e em forma de fato e gravata. A pança macia e familiar, e acima da pança, quando aumentei e rodei a imagem, e olhei uma e outra vez o monograma RC. Renato, Ronaldo? Não interessava. Uma pesquisa na internet bastou para encontrar um chiotaço Sarto na secção comercial da lista telefónica italiana, no mesmo subúrbio onde a Franci da Silva filmava o documentário que era a sua vida. Sarto Alfaiate. Ele dissera-me que o pai era alfaiate e que ainda mantinha o negócio a funcionar, sendo um italiano determinado, e as iniciais coincidiam. Cresceram juntos, o Renault e o da Silva, vivendo no mesmo bairro. Eram amigos e não simples conhecidos, um verdadeiro par de espertalhaços. Tirei o último presente que o Dave me enviara do saco e posei-o no chão. O último catalogue Raisonné de Rothko, produzido para a exposição da Tate Modern em 2009. Foram precisos vários e-mails para Nova York, enviados para Gentileschi, que andava à procura de um quadro de Rothko para um cliente particular, mas consegui encontrar os registros de quase todas as vendas que passaram por mãos particulares nos últimos 3 anos e nenhuma coincidia com o que Renault descrevera. Fora demasiado confiante ao mencionar o banco Goldman Sachs. Ainda assim, não fora suficiente para o confirmar.
O Renault ter mentido sobre quem era não significava que fosse polícia. Porém, a facilidade com que tratara de Aline, as sirenes que eu ouvira depois da morte de Moncada, não parece que compreendesse completamente o poder de usar bem o Google. No programa de uma conferência sobre métodos culturais da lavagem de dinheiro, na Universidade de Reggio Calabria, encontrei a listagem de uma apresentação feita pelo inspetor Ciotasso R. sobre o uso das obras de arte como capital de cobertura para fundos ilegais. Afinal de contas, era colega de trabalho do Da Silva. O Renault fizeram uma apresentação na conferência às 3 da tarde. Imaginei-o com a camisa suada nas axilas, numa sala de aulas empoeirada do sul de Itália, os participantes ensonados depois de um almoço pesado. Afinal de contas, andava realmente atrás do dinheiro de certa forma. Só depois de ter lido o sumário da apresentação, comecei a perceber que o Renault planeara para a Moncada. Queria vingar-se. Nos inícios dos anos 90, um magistrado chamado Borsellino foi assassinado na Sicília pela máfia. Era um nome fácil de recordar, pois, por coincidência, era o mesmo do meu fabricante milanês de chapéus preferido. O homicídio chocou a Itália, em consequência foram recrutados polícias para as esquadras da Sicília de regiões diferentes do país para tentar quebrar o padrão de conluio entre os agentes e a máfia. A Direzione Investigativa Antimáfia foi criada combinando equipas diferentes com membros de todo o país, entre elas membros de várias divisões de guardas financeiros de Roma, entre estes Ciotasso R. O caso siciliano, 20 anos depois, em que os agentes que investigavam os artefactos gregos falsos tiveram uma surpresa no café, envolvera colegas do Renault. Os culpados nunca foram presos, mas acreditou-se que estivessem associados aos grupos que compravam e vendiam obras de arte internacionais. O Renault deve ter sabido que o Moncada provavelmente ajudara a organizar o atentado bombista que matou os seus colegas. É claro que ele e o Da Silva investigavam realmente as obras fraudulentas vendidas pela máfia, mas como aprendi ao fazer as pesquisas, os casos que envolviam a máfia arrastavam-se durante décadas com um ou outro sucesso aqui ou uma derrota ali. Desfazer o grupo que fazia lavagem de dinheiro não fora o motivo verdadeiro do Renault. A vingança e um aviso aos patrões de Moncada num estilo verdadeiramente siciliano. Fora por isso que eu não o matara mais cedo, gostava suficientemente dele para querer que tivesse o seu momento de triunfo. A história dele fora realmente boa, afinal de contas, e tenho de admitir, o jogo que jogáramos divertira-me. Havia muitas coisas que eu nunca poderia saber. Será que o Da Silva acreditara realmente que eu estava inocente ao interrogar-me em como ou não? De qualquer das formas, o Renault convencera-o, não sei quando, a não me prender porque lhe convinha a longo prazo para apanhar Moncada. Presumiram que me apanhariam no fim. Eu era o isco neste jogo de justiça à moda antiga. Não me interessava o quanto Da Silva sabia acerca da forma como o Renault armara o golpe, mas, como ele era um homem de família, provavelmente eu quereria saber mais do que o necessário. Poderia perturbar a França e não parecia ser o tipo de homem que comia alegremente as suspeitas. O Renault era o polícia indisciplinado que liderava a investigação como queria, prendendo, ainda que não quisesse fazê-lo, a femme fatale. As roupas horrendas tinham sido um belo toque, um grande sacrifício, pareceu-me, para um italiano. O Renault planeava então avisar os sócios de Moncada. O Da Silva conseguira plausivelmente justificar um homicídio como tendo sido um gesto de autodefesa de um agente. Eu seria presa no aeroporto com o passaporte de uma rapariga assassinada. Pensei em dormir, mas não quis fazê-lo antes de os correios abrirem. Por isso, fui dar um passeio, contornando o perímetro dos jardins de Luxemburgo para me manter quente até às 7. Encontrei um café-tabaco aberto, pedi uma noisette e comprei um postal velho de Paris. Pedi uma caneta ao empregado, que apesar de ser cedo já franzia a fronte. E escrevi o endereço Finsbury do seu príncipe encantado, acrescentando: D. Isto não é um presente. Deves-me 1 libra. Tenho a certeza que o Rupert tratará da venda com o maior dos prazeres. JXXX. Afinal de contas, havia as mais-valias a ter em conta. O dinheiro que eu ganhara com a venda ao Moncada não era oficial. Ao vender o quadro de Richter ao Dave por 1 libra, tinha recuperado o investimento original e fizera lucro, tendo de pagar 28 pence de impostos. Pelo menos aprender algo no departamento. Depois, eram 8 horas e eu e o quadro de Richter
éramos as primeiras pessoas na fila La Poste.